A todos, irmãos. Estive conversando hoje com algumas irmãs em Cristo e coloquei em pauta a seguinte questão. Eu perguntei a elas: o que vocês acham? Um pastor de uma igreja, se ele, sendo um homem heterossexual, casado com uma mulher, mas ele crê que a pessoa que se casa com o mesmo sexo, isso não é pecado, desde que ele permaneça fiel ao seu parceiro, por mais que esse pastor seja heterossexual, um casamento certo diante de Deus, mas ele concorda que o casamento homossexual ou homoafetivo não é errado. Esse pastor, ele vai ser responsabilizado pelas pessoas pecarem? No caso, ele fala que não é pecado a pessoa se casar com a pessoa do mesmo sexo. Mas esse pastor é casado com uma pessoa do sexo diferente. No caso, ele é homem, ele casou com a mulher. Mas ele ensina que não é pecado casar com o mesmo sexo. Ele peca porque está fazendo alguém pecar? E as irmãs concordaram, falaram: claro que ele peca. Claro que ele peca. Aí eu abordei um assunto que, na minha opinião, é bem parecido. Eu perguntei assim: tá, então vamos a um outro caso. Você está no casamento, o marido resolveu se apartar. Eu até coloquei uma coisa bem drástica: houve agressão, aí se divorciou. O marido quis se divorciar da esposa, a esposa é cristã, e ele casou com a outra mulher. Só que o senhor, essa mulher que foi largada, ela orou a Deus. E esse homem, ele se arrependeu do seu pecado, do seu adultério. Ele foi e se divorciou dessa segunda mulher e quis voltar depois de algum tempo para a esposa que ele tinha largado, que outrora ele de repente até agrediu. Mas ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e quis voltar. Bom, segundo ele alegando, né? E só que essa mulher que foi largada por ele, foi agredida, ela falou que perdoou o marido. Ela perdoou. Só que ela está tão bem com Cristo, sozinha, que ela não se sente à vontade de recebê-lo de volta. Que ela perdoou ele, mas que ele vai ser feliz. Então, e esse homem, pelo repúdio que essa esposa dele não deixou de repudiar ele, que Deus falou que ele odeia o repúdio, ele de repente ele casa com outra mulher. Então ele começa a adulterar novamente. Essa mulher que repudiou o marido, ela é responsável pelo adultério desse marido dela, porque ela falou que ela está tão bem com ele, sozinha com Cristo, mas ela perdoou o marido. Mas ele lá, ela cá. Eu perguntei a essas pessoas: então vocês não acham que isso é parecido com o pastor que falou que a homossexualidade não é pecado? As pessoas falaram assim: não, porque ela perdoou o marido dela, mas ela não é obrigada a aceitá-lo de volta. Amados, eu até compreendo quando a pessoa pensa assim, tá? E respeito muito a opinião de cada um. Mas olha só, fiz uma pergunta aqui: pecamos se fizermos alguém pecar? Sim. De acordo com a visão cristã, fazer alguém pecar também é considerado pecado. Jesus abordou esse tema em diversas passagens bíblicas. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 6, o Senhor Jesus diz: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creiam em mim, melhor lhe seria amarrar uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Essa passagem enfatiza a seriedade de levar outra pessoa ao erro. A responsabilidade pessoal é uma marca do ensinamento cristão. 2 pontos. Cada um é responsável por seus atos, mas também é responsável por suas influências sobre os outros. Induzir alguém ao pecado ou dar mau exemplo pode ser visto como um desvio do amor ao próximo, que é um princípio central da fé cristã. Se você tiver dúvidas específicas sobre isso, sinta-se à vontade para compartilhar. Então, vocês podem ver aqui, eu também concordo com o que foi dito aqui. Nós somos sal da terra.
nós temos que dar bom testemunho. O mundo, ele prega que que a gente vê no mundo pessoas aí se divorciando e casando com o outro. Mas no mundo também diz, não, eu perdoei a traição do meu marido, mas ele lá, eu cá. O mundo prega já isso. E nós, para finalizarmos, eu coloquei aqui, em Lucas capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. Quer dizer, no caso dessa mulher, eu até coloquei a agressão no meio para poder ficar. Ele se divorciou dela e casou com outra. Ele está cometendo adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, a mulher que foi repudiada. Só que ela não se casou com o outro. Ela orou pelo marido dela, que tinha saído, para que ele se convertesse dos seus maus caminhos. Só que ela se sentiu tão bem sozinha, que ela falou, eu te perdoei, mas eu não quero você mais. Então esse homem vai e adultera novamente. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Então quem se casar com esse homem que foi repudiado por essa mulher, tanto ele vai adulterar quanto a pessoa que se casar com ele. Então vocês podem ver, meus amados, a complexidade do negócio. E aí vocês podem falar assim, mas o Hélio, lê 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se separar, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Tá vendo, Hélio? A mulher, ela não é obrigada a voltar para o marido. Ela perdoou ele, mas não está dizendo aqui, e o marido não se divorcie de sua mulher. Porque se a pessoa permanecer divorciada, a chance dessa pessoa adulterar é muito grande. Mas aí é problema dele com Deus. Não, é problema seu também. Porque você não está dando um bom exemplo. Então, meus amados, é nisso que eu creio. Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas falou para termos bom ânimo. E para finalizar aqui, continuando no capítulo 7 de 1 Coríntios, só que no versículo 27 ao 28. Olha o que o apóstolo fala. Você está casado? Não procure separar-se. Então, não tem que se separar. Deus odeia o repúdio. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Então, meus amados, o que a gente conclui aqui? O apóstolo falou, vocês, os casados, vocês vão enfrentar muitos problemas na vida, tá? Ele gostaria de poupar as pessoas disso para não se casar, mas já que se casaram, não se separem. Então, moral da história, o cônjuge resolveu se apartar, viveu no mundão, o filho pródigo. O que o pai do filho pródigo fez? Ah, não, eu te perdoei, meu filho, mas você lá e eu cá. Não. Ele recebeu o filho de volta. É assim que o cristão tem que fazer, por mais que seja duro. Ah, mas qual é a garantia que ele não vai voltar a adulterar? Nenhuma. Nenhuma. Vocês vão continuar em orações, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.